E aí, tudo bem? Eu sou o Diego Ponciano e esse é o podcast do Alô Catarô. Bem-vindo a mais essa plataforma onde a gente vai poder conversar de uma forma diferente do que já acontece lá no Instagram. E eu espero também aí que sejam formas complementares para a gente trocar ideia e que aqui eu consiga também, de repente, me expressar um pouco mais e melhor, conversando, falando, uma vez que lá no Instagram eu coloco bastante texto, nem todo mundo tem tempo de ler. De repente, com podcast, enquanto você toma banho, cozinha, trabalha, tá no transporte público ou tá no carro, consegue me ouvir. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Acho legal voltar um pouco no tempo e explicar o porquê do Alô Tarô, porque eu comecei esse projeto. Ele é fruto dos meus estudos de tarô, que acontecem já há alguns anos. Eu comecei a estudar tarô com o André Mantovani, alguns de vocês devem conhecer. Ele se apresentava em alguns programas de TV, dando previsões astrológicas. Ele foi meu professor de baralho cigano. Através daí eu entrei no mundo do tarô, dos baralhos e algo que já me atraía muito. Então eu entrei de vez nesse universo, comecei a estudar, fazer cursos, ler muito, o tarô é muita leitura. E a partir daí eu comecei a ter necessidade de compartilhar esses conhecimentos com as pessoas. Eu acho legal que mais pessoas tenham acesso ao tarô. Eu tenho achado muito incrível esse ressurgimento do tarô, essa popularização do tarô, e eu acho demais. Então eu quero ser também mais uma voz nesse sentido para levar a você o tarô. O meu intuito aqui não é ficar fazendo previsões diárias ou semanais, mas vai ter. Mas o intuito principal não é esse. O intuito principal é a gente entrar aí numa jornada de autodescoberta pessoal, individual, através dos arcanos do tarô. Através dos arcanos maiores, através dos arcanos menores, eu acho que a gente consegue isso. Eu, pelo menos, tenho tido experiências maravilhosas com o tarô e tenho visto pessoas que eu atendo também nessa jornada e se autodescobrindo de maneiras assim inimagináveis há pouco tempo atrás. Como eu falei no começo, esse podcast tem como intuito ser uma extensão do que já acontecia lá no Instagram. Eles vão trabalhar meio que de forma autônoma, cada um tem aí a sua personalidade, cada um atua numa plataforma diferente, mas é legal vocês que me ouvirem aqui também irem lá no Instagram, até porque muita coisa do que eu falar aqui eu vou colocar lá nos stories, vou criar destaques com as ilustrações de cada coisa que eu mencionar. Então, para ficar um pouco mais didático, um pouco mais ilustrativo, eu vou criar highlights lá no Instagram, você vai lá e visualiza o que eu comentei aqui, para a gente ter uma troca maior e mais 360 graus. Como eu disse também, eu vou trazer aqui tiragens semanais. Então, assim que eu lançar o podcast, você vai ter a oportunidade de pedir um conselho para o tarô no começo da sua semana. Vamos aí imaginar uma situação onde você esteja passando por um momento não muito legal no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou com a sua família, ou com seu filho, enfim, qualquer coisa aí que você precisa de um conselho, ou de repente você recebeu uma proposta legal de emprego e você tem dúvida se é o momento certo ou não de trocar. Eu vou sempre dispor 3 cartas no começo das gravações, exceto nesse primeiro, não vai ter, mas no segundo já vai ter a consulta. Então, assim que começar o podcast, eu já vou te convidar para você pedir esse conselho pro tarô e sempre num conselho para você. E não assim, eu vou ser promovido, eu vou ser mandado embora, eu vou ser contratado para esse emprego. A forma que a gente pergunta as coisas pro tarô é muito importante, porque o tarô é sobre a gente. Ele não é sobre o futuro, ou sobre o outro, ou seja lá quem for, ele é sobre nós. Ele fala de nós. Então peça um conselho para você. Se você quer ser promovido, pergunta para ele o que está faltando para eu ser promovido. O que eu tenho que fazer para conseguir essa promoção? Se você está solteiro ou solteira e está incomodado com isso, está aí sentindo que tem alguma coisa te atrapalhando, o que você pode fazer para melhorar? O que está acontecendo? O que está barrando essa energia na sua vida? Pergunta para o tarô e ele vai te responder. É isso, o tarô ele diz muito sobre nós. E as pessoas às vezes vêm buscar aí respostas sobre coisas que são alheias.
E a partir do momento que você se entende e que você vê em você mesmo o que você tem de potencial, ou o que falta, o que precisa melhorar, ou até mesmo o que você precisa se desfazer, é maravilhoso, porque você começa a ter um discernimento de si mesmo e se preparar para as advertências da vida, para os sucessos da vida, para as decisões que você vai tomar. Tudo vai ficando claro, tudo vai ficando mais fácil. E isso é lindo de ver acontecer. Então, quando eu te convidar no próximo episódio a pedir um conselho, tenta sempre pensar nesse sentido. Você vai ver que as respostas vão de encontro à sua pergunta. Presta atenção nisso. Eu vou reforçar isso nas próximas vezes, então, mas eu acho legal falar, principalmente para desmistificar o tarô. Tem gente, por exemplo, que morre de medo de se consultar com um tarólogo porque acha que vai ver uma tragédia, que vai prever a morte, que vai prever uma enfermidade, e não, nada disso. O tarô, ele fala da vida, tá? O tarô, ele fala dessa vida. A partir do momento que você nasceu, até antes de você morrer, o tarô vai conseguir ver, dialogar. A partir do momento que você morre, você não pertence mais a esse plano. E o tarô, ele é desse plano. Por isso que ele é material, são cartas, são cartões, são desenhos, são símbolos da Terra, são símbolos humanos, não são símbolos do outro mundo, da pós-vida, é um símbolo da vida, são símbolos da vida. Então, não tem esse medo, esquece esse medo. Até porque a carta da morte, do enforcado, do diabo, cartas que as pessoas morrem de medo, são cartas que dizem muitas coisas. Elas têm, assim, diferentes significados para diferentes perguntas e diferentes situações. Você pode. A morte pode muito bem significar uma coisa maravilhosa, para um momento maravilhoso na sua vida, e você, por esse medo bobo, vai deixar de ter acesso a esse conhecimento, a essa dica que o tarot pode te dar. Então, vamos tentar aqui também desmistificar algumas coisas que a gente tem carregado sobre os oráculos e principalmente sobre o tarot. Eu gosto de abordar o tarô considerando que a gente está em 2019. Pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, é 2019. Se alguém aí do futuro está me ouvindo, um beijo, futuro. 2019. O tarô começou a se popularizar lá no começo do século passado. Então, de lá para cá, uma série de coisas, principalmente de signos e significados. Quando eu falo de signos, não são signos zodiacais, são símbolos presentes na nossa sociedade, na nossa cultura. E aí, veja só, de repente, uma carta, um arcano, um arquétipo dentro da nossa cultura, aqui no Brasil, em 2019, significa uma coisa. Para uma outra pessoa que está em outra cultura, num outro contexto, significa outra coisa. A gente precisa ter essa delicadeza, essa sensibilidade de contextualizar o tarô na época que a gente vive, na cultura que a gente vive, na realidade que a gente vive. Eu não posso pegar e dar um significado fechado para um arcano, para uma carta, e falar para você, ó, saiu tal carta. É isso aqui que vai acontecer. Mentira. Quem fala isso sai correndo de quem fala isso. Porque o tarô ele precisa ser contextualizado. Às vezes, numa pergunta, às vezes eu estou atendendo alguém, alguém faz uma pergunta, uma carta não é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo em determinada situação. Às vezes a gente precisa de duas, três, uma tirada imensa para entender ali uma situação e ver qual é a saída. Ou seja, é mais complexo do que você tem visto por aí. E o que eu vou querer fazer aqui é isso, contextualizar, principalmente com a época que a gente está, com o mundo que a gente tem, é um mundo novo, mas o tarô está aqui. Quem é esse tarô que atravessou um século desde a sua popularização hoje? Quem ele é? Quem são seus arcanos? Quem são seus símbolos? O que ele tem para falar para a gente? O que ele tem para agregar na nossa vida? Isso é o legal do tarô. Essa abordagem que eu quero trazer aqui, eu espero que vocês gostem, que vocês usufruam, que vocês consigam entender. Não por ser difícil, mas porque não vai ser. Não serão respostas fáceis, serão mais perguntas do que respostas. Então, eu espero que vocês curtam, porque eu não quero aqui chegar e trazer soluções prontas. Eu quero convidar vocês a refletir, sempre baseado no tarô, claro, que é a chave central desse projeto.
mas a refletir, a pensar, a se investigar. Isso é o Alocatarô. Voltando pro louco, que é o arcano favorito do Diego que vos fala e que deu nome a esse projeto, quem é o louco? O louco é quem abre a jornada do tarô, ele é o arcano zero, ele abre e ele fecha a jornada dos arcanos maiores, né? Ele tá ali cheio de iniciativa. Se você olhar nas principais ilustrações do tarô, ele está prestes a cair num precipício e não está nem aí, ele está maravilhoso, ele está empolgado, ele está feliz, ele está se jogando no mundo. Ele está indo, ele não está nem aí, ele meteu o louco literalmente e foi. Na maioria das representações dessa carta, desse arcano, você também vê que ele carrega pouca coisa, ele carrega uma trouxinha. O que isso significa? Eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque tem muito a ver com a gente. A gente está voltando a questionar a questão da acumulação, do consumo, e esse arcano ele não acumula nada. E eu já falo melhor disso. Por se tratar de uma nova jornada, o louco ele está cheio de energia, com muita iniciativa. Então essa carta vem pra gente quando a gente já não aguenta mais ficar no mesmo lugar, a gente já entendeu que ali não serve mais pra gente e que a gente precisa de alguma coisa nova. Pode ser um trabalho, pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de relacionamento, para você ficar sozinho e viajar e conhecer o mundo, conhecer outras realidades que não o mundo, né? Às vezes o seu vizinho é uma realidade totalmente diferente que a sua, né? A realidade fora da gente sempre é diferente. O louco chama a gente para essa jornada. Não só de autodescoberta, mas de descoberta do que tá por aí, o que tá rolando, o que tá acontecendo, o que as pessoas estão falando, o que tá acontecendo no mundo. Sair da sua bolha, sair das suas crenças, sair daquilo que você tomou como verdade a vida toda. Se você parar para pensar, você não escolheu seu próprio nome, te deram um nome, te deram uma casa, e a gente vai se acostumando com essas coisas que vão sendo embutidas na gente sem a gente querer, sem a gente ter escolhido aquilo. E isso é tão enraizado, é tão forte, é tão comum pra gente que a gente vai levando isso a vida toda. Então a gente cresce, a gente tem um nome que deram pra gente, a gente permanece com ele, a gente vai pra escola, aí depois a gente vai pra faculdade, tem que ter um trabalho. E aí, de repente, você se vê ali num relacionamento sério, noivando, casando, constituindo família, tendo um filho, aí você vai lá e dá um nome no filho, e ele vai repetir todas as coisas que você fez, e é um piloto automático maluco que a gente vai seguindo, sem ter tempo de falar: quem sou eu? Quem é esse nome que me deram? Quem é o Diego? Quem é o José? Quem é a Maria? Quem sou eu? O louco é sobre isso, por isso que ele carrega pouca coisa. Ele se despiu de tudo que falaram que ele era. Ele se despiu de todos os signos, de todos os significados que ele carregava. Ele deixou para trás, ele se desfez. Por quê? Porque ele queria algo novo. Ele foi em busca do que de fato ele queria ser, do que de fato ele queria participar. O louco se despiu de tudo que foi embutido nele. O seu nome, seu número, por isso que ele é o zero. Ele se desfez das expectativas externas, das próprias expectativas. Ele falou: deixa eu ver o que tem de novo por aí, o que tem de diferente que eu posso descobrir. E não que ele vai sair incorporando qualquer coisa nova que ele achar pelo caminho. Não, ele quer conhecer. No final, ele vai ver o que ele quer para ele. Mas ele precisa antes iniciar uma jornada. E uma jornada sem expectativa, sem ansiedade, sem esperar alguma coisa dela, sem ficar pensando no resultado final. Viver o próprio caminho, ser o próprio caminho. O caminho é o caminho. Pensando, meditando sobre essa energia, meditando sobre essa iniciativa, meditando sobre esse não paradeiro, esse não destino, onde todos os destinos são destino, começa a pensar: o que você está fazendo que é no automático? Quem é você? Você está no trabalho que você queria estar, na cidade que você queria morar, na casa que você queria morar, se relacionando com a pessoa que te faz bem. As amizades que você tem são as amizades que você quer ter,
ou você tem porque é legal, te falaram que é legal ter amigo, te falaram que é legal sair de final de semana, te falaram que é legal ir no cinema na sexta ou no sábado à noite. Será? Será que tem? Será que tem que fazer todas essas coisas e seguir toda essa cartilha? A gente não vai se repetindo? Eu acho que sim. Eu, particularmente, eu acho que a gente vai se repetindo. Principalmente o que vem da nossa casa, do nosso convívio. Então, o convite do louco é esse. Se desfaz daquilo que você não quer mais, que não é seu de verdade, e vai em busca do que é seu. Começa uma jornada com o mínimo. Ele leva o mínimo. Não estou falando para você que tudo que você faz, que tudo que você tem não é legal. Eu tenho certeza que muito do que você faz, muito do que você é, muito do que te foi dado, até o seu nome às vezes, é legal. Então, por isso que ele leva uma trouxinha, porque ele não é radical. Ele leva um pouquinho. Mas a maioria ele se desfaz, não serve mais. E aí no caminho ele vai descobrir o que, que serve e o que, que não serve para ele, o que, que ele quer e o que, que ele não quer. Aí ele vai ver se ele compra uma mala maior, ou até se ele diminui essa mala, porque não é isso, não se trata disso. Agora, só para não ficar falando só coisas legais desse arcano, vou falar também de alguns aspectos negativos. Todos os arcanos maiores são muito dúbios, todos eles. Os arcanos menores já não, eles são incríveis, ou eles não são incríveis, ou eles são bons, ou eles são ruins, assim. Eles são bem diretos. Os arcanos maiores, por representarem arquétipos nossos, da nossa existência, da humanidade, eles são complexos, assim como todo ser humano é complexo. Então, olhando aí o louco por uma outra faceta, ele nos orienta a tomar cuidado com imprudências, com iniciativas mal pensadas, com atitudes precipitadas, agir antes do tempo. Tudo isso o louco também nos alerta. Mas pouquíssimas coisas o louco nos orienta a não fazer. Ele é muito do vai e faz. Se der errado, volta e começa de novo. Ele é desses. E eu garanto pra você, se você tá com vontade de mudar, de começar alguma coisa nova, mudar totalmente, radicalmente a sua vida, não vai rolar na primeira vez. Vai doer, vai ser tudo estranho. Mas vai acontecer inevitavelmente. Só não vai acontecer se você ficar parado. É um movimento que traz a mudança, é um movimento que traz a descoberta, é um movimento que traz o diferente, é um movimento que traz o renascimento. É esse o movimento do louco, e esse é o movimento do Aloka Tarot também. Antes de finalizar, eu quero falar uma coisa que eu tenho repetido bastante, que é sobre o que é o tarot. O tarot ele não é GPS. O GPS, ele leva a gente certinho no caminho, né? Você entra lá, seja no carro, seja a pé, você coloca o endereço e ele vai falar, vire à esquerda. Fala o nome da rua, vire à direita. Prolixa até, né? Normalmente. Até me irrita um pouco esse excesso de informação. Mas você chega lá no endereço, te dá até uma estimativa de tempo. Eu acho incrível, uma tecnologia maravilhosa. O tarot não é isso, o tarot é a bússola. Em termos de avanço no tempo, nesse sentido o tarot ficou para trás. Ele continua sendo bússola, ele não virou GPS. E ele vai continuar sendo bússola, porque ele nunca vai te falar vira à esquerda, vira à direita, vai te dar um tempo estimado e você vai chegar lá. Não, por quê? Porque ele vai apontar direções: norte, sul, leste, oeste e as suas variações. Aí eu vou te perguntar, para onde você quer ir? Você vai falar, quero ir pro leste. Faz de conta que o leste é um novo emprego. E aí o tarot vai falar, tá bom, você consegue ir pro leste, mas para você chegar lá falta isso. E aí ele vai falar, ó, falta você ter mais iniciativa como louco, ou não é a hora de ir, espera um pouco e tudo mais. Mas faz de conta que ele fala, não, vai, se joga, vai pro leste. Acabou, é isso. Ele vai falar, vai pro leste, você tem todas as condições de chegar no leste. Boa sorte, é para aquele lado. Se você vai a pé, de bicicleta, de patinete, de carro, de ônibus, de metrô, se você vai acompanhado, se você vai sozinho, o tarot não vai falar, você que vai decidir. Quando você vai chegar lá, o que você vai encontrar no caminho, tudo isso pertence ao destino. Tudo isso pertence à sua livre escolha, ao seu livre-arbítrio. Então,
ele aponta. O máximo que ele vai falar, ó, não é hora de ir. Espera um pouquinho, segura, dá uma segurada. Acho que ficou clara a diferença entre GPS e bússola e onde o tarô se aplica. Com isso em mente, eu acho que a gente consegue ter um diálogo um pouquinho melhor, as coisas ficam à luz e vocês entendem a dinâmica do tarô. Eu acho que o lugar mais fácil para a gente conversar é no Instagram, então você pode mandar lá direct que eu respondo, ou comentar nos posts, enfim. Eu respondo rápido. Fala lá que eu quero ouvir e vai ser legal. Se você gostou, por favor mesmo, de verdade, manda para os amigos, compartilha nas redes sociais, mostra para as pessoas. Eu acho que a gente está no momento de falar sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre autodescoberta, porque isso muda o mundo. Se todo mundo fizer esse exercício, isso não tem nada a ver com ser egoísta, se tratar primeiro. Se todo mundo começar a fazer esse exercício de autocura, de autodescoberta, cada um fazendo a sua, a gente vai se ajudando. Aí quando a gente passar desse nível, vai estar todo mundo bacana, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso. O mundo vai mudar junto com a gente, porque nós somos o mundo. A gente está em união com ele. E se o mundo está doente, como a gente costuma falar, é porque a gente está doente. E o que a gente tem que fazer para curar? Vamos descobrir juntos. Muito obrigado por terem ouvido esse zero. Estava muito ansioso para gravar e lançar esse podcast para vocês. Então, se vocês ouvirem algum ruído, não estiver tão legal como outros podcasts que vocês escutam, me perdoem, mas eu estou fazendo de todo o meu coração. Obrigado e até semana que vem.